Após uma semana de polêmica, eis que Meghan debutou, ou pelo menos apareceu, no MasterChef Austrália. Será que essa participação realmente foi bombástica, insossa? Teve alguém aparecendo no meio da programação, ou pelo menos do episódio? Vou contar tudo. Teve climão? Teve o quê, Edu? Vem que eu vou falar pra vocês porque eu assisti e eu vou dizer o que aconteceu comigo. Fica até o final do vídeo. Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha. Seja muito bem-vindo aqui no Hora da Resenha. Estamos chegando, gente, nos 50 mil seguidores. E eu preciso que você se inscreva, curta, compartilhe, comente, ative as notificações. Hype esse vídeo, seja membro da Corte do Edu. Gente, tem um vídeo lá sobre entrevistas bombásticas. Aliás, semana que vem eu vou trazer uma fofoquinha, mas eu só posso contar lá no Clube dos Membros, na minha corte. Mas se não der, tá tudo bem, continue aqui porque trago muitas notícias por real. Pelo menos eu tento, né? Mas é isso. Continua aqui, se inscreva, vamos bater 50 mil e seja membro. Obrigado às minhas duquesas e duques. Vamos lá? Eu falei em um vídeo, quer dizer, estavam falando e eu só replico. Longe de mim fazer fofoca, vocês me conhecem. Aham, sei. Esse canal aqui, gente, é pra falar, pra debater, pra você se distrair, pegar a pipoquinha, comer o que você quiser aí, ver a televisão, tá? Então não precisa de brigar. Aliás, vou dar só uma coisinha, abrir parênteses, abre parênteses. Não gosto de comentários comentando sobre aparência, corpo, cabelo, seja o que for. Guarde pra você. Detesto. Vai ser excluído o assunto. Se passar demais, eu faço outros procedimentos, tá bom? É isso, eu não sou obrigado. Mesmo você não gostando de Meghan, de Kate, vá com calma. É isso. Não leve tudo pro coração, gente, tá? Eles estão metros, quilômetros e quilômetros aí longe de nós. Apenas aqui a gente traz, reverbera, dá uma opinião e tá tudo bem, tá? Então vamos lá. Então eu trouxe no vídeo, acho que uns 3 vídeos atrás, da participação de Meghan. Primeiro, muita gente reclamando da participação, porque Meghan não é uma chefe, Meghan não sabe cortar uma cebola, Meghan deixa o cabelo cair na comida, mas geralmente eu vejo muita gente cozinhando nesses programas, eles não usam a touca, nada. Ana Maria Braga não usa, enfim. Mas tem todo este porém, e que Meghan estaria ocupando espaço ali, fazendo e acontecendo em cima dos títulos da realeza. Para você lembrar, ela esteve na Austrália em abril e então ela fez essa participação. Então a gente já sabia há um tempo. Se você é inscrito aqui no canal, mas se você caiu agora aqui no canal, então Meghan esteve lá, tá bom? Então pegou a ideia do Com Amor Meghan, indicado para o Emmy, tá bom? Diga-se de passagem. Pronto. E ela então fez essa aparição, se convidou, foi convidada, ganhou uma grana. Tudo isso eu acredito que aconteceu. Acredito que a assessoria da Meghan, as relações públicas, ofereceram: olha, a Duquesa vai estar aí, que tal? Vamos juntar. E eu vou dizer a verdade, o programa MasterChef Austrália precisa de um nome Meghan, gente. De certa forma, é um nome aí que eu acredito que as pessoas vão querer linkar. Bem, pelo menos tem gente corajosa neste mundo, mas lá estava. Então, nós tivemos as primeiras prévias, teve gente que falou que ia boicotar, e realmente a recepção do episódio é bastante negativo, muitos comentários debochando, vira paródia, enfim. Por conta desta ideia de Meghan falar de cozinha sem saber o que ela faz na cozinha. Isso fica provado na série dela, gente. Ela faz comida e você fala: meu Deus! E o ritmo da série, que é sonolenta, ela leva pra cozinha nesse episódio. Foi o que eu pensei. E que ela realmente não tem interação nem com os participantes, e nem com os apresentadores, nem com os jurados. E é isso que eu notei logo de cara. Mas, na semana, começou o burburinho que Meghan
Pesou o clima nos bastidores, aí teve capa de revista, aí teve um monte de gente falando, porque Meghan, né, vai chegar e, claro, vai mostrar o seu lado, né, mais tóxico. E aí existia a ideia de que a apresentadora e jurada chorou, que ela tentou vários movimentos para ser amiga de Meghan. E tudo isso realmente parece que rolou, mas agora temos a ideia, porque o episódio veio ao ar. Então, a Meghan deu um parecer. Ela não falou, mas deu um parecer na revista People. Então veio, falou que ela adorou, se divertiu demais com as gravações. Claro que ela não ia falar diferente, né? E a apresentadora e jurada disse que não rolou nada disso, que ela estava super bem, que Meghan é super fofa. É evidente que ela não vai falar sobre isso, né, gente? Tem contas, boletos para pagar, você tem sessões comerciais, você ainda vai passar aquele produto no ar, é a grande estrela, a duquesa, então como é que você vai falar, não, eu chorei mesmo, ela foi grossa, mas se tem fumaça, tem fogo. E a gente sabe, né, que as coisas com Meghan Markle não são fáceis, tá? Então o episódio em si, depois desses tantos percalços, foi ao ar, tá? Primeira coisa que eu notei, uma Meghan, muito Meghan, aquela duquesa diva. Gente, quando eu falo duquesa diva, tem um pouquinho de ironia, tá? Então ela entra, ela é anunciada daquele jeito que eu falei, porque ela falou que ela não queria a palavra realeza. Dá pra entender o porquê ela não queria. O prato tinha que ser digno de duquesa. Elementos da monarquia estavam lá quando ela puxa ali a cortina para revelar os produtos, porque o MasterChef funciona assim, né? Participantes vão ter que fazer um determinado prato mediante aqueles produtos. E aí vai tendo tarefas ou dificuldades para chegar até o empratamento, apresentar aos jurados, tudo isso. Geralmente esses convidados que participam têm restaurantes renomados, sabem cortar cebola. O próprio apresentador, que é o mais famoso no MasterChef, ele tem toda a gama de restaurantes. Virou um grande sucesso, sabe? Teve uma época que culinária virou um sucesso. Tanto que temos vertentes, né? Nós temos a comida, nós temos fast food, nós temos o lado da confeitaria. Então é um sucesso. Eu gosto muito do lado de confeitaria, eu adoro. E MasterChef também. Então aqui nós tivemos a Ana Paula Padrão, como eu disse. Então a Meghan foi lá. E geralmente os convidados, quando acontece a gravação, porque eu estou colocando aqui no estado, eu fiz cobertura dos bastidores de um programa gastronômico. Tanto gastronômico de comida salgada, vou dizer assim, como também de confeitaria. Então, geralmente, as comidas são feitas algumas partes já adiantadas, porque senão leva muito tempo. Essas gravações são bem demoradas, porque você tem que pegar o depoimento de cada participante, aí tem os jurados, aí você tem o apresentador, aí o apresentador faz a abertura, aí tem toda essa dinâmica, que leva a crer que sim, o clima pesou por conta desse tempo com Meghan. E Meghan parece ser aquela pessoa assim, ai, tô enjoada de ficar aqui. E dá pra entender que Meghan tem a ideia de duquesa diva. Por isso que eu falei, essa sensação de não me toques. Então essa é a ideia. Meghan tenta ser simpática, mas não cola. Gente, não cola. E existe a mesma sensação da série dela, com Amor, Meghan. Você não entende o que ela está fazendo, ou pelo menos não existe conexão. Dá para entender muitas coisas quando a gente mergulha no universo ou entendemos a mente, o modo operandi de pessoas como Meghan Markle. Elas não fazem muito questão de ligamento. Então Meghan apresenta os produtos, que já é algo também bem polêmico. Que são produtos, gente, limão siciliano, couve, aí depois vai para a cozinha, vai para o mercadinho, coisas enlatados assim. E geralmente MasterChef você tem que colocar a mão, você tem que fazer o produto, você tem que mexer, fazer o purê.
E não foi muito bem assim, foi algo muito blasé, algo que retrata mesmo com amor Meghan, ruim, maçante. Então, parecia que nós estávamos realmente no episódio dedicado à Meghan, e mesmo a culinária não valia nada, porque Meghan começa aquele papo, tem que fazer com amor, tem que se divertir, sem pressão, mas o MasterChef é pressão, então os fãs notaram isso, tá? Por quê? Porque eu tive sono, gente. Eu tive sono. Então a Meghan tava mais pra performar como estrela, fazer a sua aparição. E é isso. Muitas caras de bocas. Você vê muitas caras de bocas, a Meghan ali. Horas fazendo aquela coisa que a gente já viu, né? E que foi mostrado, mas deu a entender de que ela estava ali interagindo. Aí começou a circular algumas fotos, Meghan com elas, né? Com as apresentadoras, com as juradas, best friends, só que não rolou, gente. Não caí e ninguém caiu, tá? Então, com a apresentadora em si, que teve problema, ela teve algumas interações, mas você percebe que teve muitos cortes. Devido ao fato, como eu falei, que é um programa maior, muita gravação, e também pelo fato que foi revelado, ou que disseram, que houve muita inserção ou tentativa da apresentadora ser good vibes com Meghan, mas Meghan não ligou, não se importou quando ela viu que ela estava roubando espaço da duquesa. No caso, a Meghan percebeu. Então, existem muitos cortes e você percebe que não é algo rápido, ou pelo menos você não vê a dinâmica, você percebe que algo ficou faltando, entenderam? Então, por exemplo, tem um processo onde a Meghan vai, aparece, vai intervir, falar do prato, porque geralmente também nessa gravação os jurados não ficam a todo tempo, eles vão para um lugar, a comida continua sendo feita pelos participantes, depois eles voltam, aí eles vão fazendo aquela entrada para falar, para dar uma dica, Meghan aparece de novo e são dicas, gente, que mostra que ela não sabe nada de cozinha. Então, realmente, ela apareceu lá como uma figura da High Society, da realeza. E dá para entender, porque quando ela é anunciada, a duquesa de Sussex, que não sei o que a mulher grita lá, dá para entender que ali ela desmonta. E realmente, no programa fica muito evidente. E aí tem uma parte bem curiosa, que a Meghan, a apresentadora, pergunta: é pra te chamar de duquesa ou é pra te chamar de Meghan? Aí ela meio assim: me chama de Meghan. Como quer dizer? Sou gente boa. Porque se a gente lembrar da entrevista que ela fez, que a jornalista falou que ela era apresentada, anunciada como duquesa de Sussex, então ela quer mais ou menos passar pro mundo que não é isso. É Meghan. Me chama só de Meghan. E ela viu que tem muita polêmica em cima disso, porque na série dela também ela deu uma cortada lá na pseudo-amiga, então ali ela se chama de Meghan. Pronto. Ela se mostra a gente como a gente. Assim. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Fora que depois do leite derramado com a apresentadora jurada, que não gostou, segundo as informações, da palavra que ela proibiu e que apareceu, ela já viu tudo mesmo. Já chamou, ela quis meio que dizer pra ela: sua bocuda, você não levou o que eu pedi, então é isso. Então ela faz. Tivemos realeza do MasterChef na cozinha antes, mas ninguém como essa, tudo direto da ensolarada Califórnia. Bem-vindos ao MasterChef Austrália. A duquesa de Sussex, Meghan Markle. As dela é isso, sempre com amor. Tem uma parte que ela fala de família, e que é algo que eu fico falando, qual família que ela tá falando? A família do marido, que ela saiu, que ela falou e tá tudo bem, ou o pai, ou só a mãe, ou qual família? Ou a família dela mesma, né? Porque tem isso, né? Hel e os filhos, que é uma família. Isso aí a gente não pode negar, mas é muito coerência. E falando em família, quem aparece? Ele, Harry, aparece numa ligação. E, gente, eu não vejo muito o Harry muito animado, porque Harry pergunta sobre o lustre, porque aquele lustre arremete à realeza. Então, Harry meio que assim, você tá fazendo isso mesmo?
mais uma vez, porque Harry parece que está com medo da esposa. A minha sensação é essa. O que você está fazendo, mulher? Eu estou fazendo de tudo para livrar a nossa cara e você está novamente metida, mantendo aí as alfinetadas para a realeza. Pelo amor de Deus, o que esses castiçais aí atrás? É mais ou menos essa participação. Aí depois ela fala de alguma coisa apimentada, que dá a entender que mais tarde eles se veriam. Eu também fiquei assim. Será que é algo afrodisíaco? Para mostrar que eles são ainda muito ligados? Porque essa aparição é realmente afastando, assim como as fotos, Meghan constrói a própria história. A situação de Meghan também é insossa, sem graça. Já vi participações melhores no MasterChef, pessoas que vão lá, cortam, faz um monte de coisa, faz um prato. E geralmente o convidado traz um prato pronto para a pessoa fazer aquele prato. E ali foi só algo afetivo, familiar. E que não condiz muito com Meghan, né? Família, amigos. Ela vive isolada. Ela vive longe de todo mundo. Mas ali é um programa limpa a barra, chapa branca. Pra gente poder ver a Meghan diva, a Meghan duquesa, a Meghan que fica na frente da foto e o restante. Ela não fica alinhada. Ela está na frente, um passo à frente. Então a gente vê muitas coisas acontecendo ou coisas cortadas, que fica bem evidenciado nesta edição. Então, é isso, um programa mais do mesmo. E eu acredito que os bastidores que a gente trouxe foi muito mais animado do que o programa em si, tá? Então é isso. Você vê muita gente elogiando que ela é elegante, que não sei o que, os participantes falando. E nada demais. Produtos mais do mesmo, sendo Meghan. É isso. Vi pra vocês. Tá vendo o que eu faço por vocês? Vendo o programa que Meghan participa. Bota a hashtag limão. Pronto, eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho com 2 T. Te espero lá. Fui!